Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Olá, quarta-feira, 20 horas, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos tudo sobre garagens de condomínio. Você já teve algum problema com a sua garagem? Algum vizinho fez o uso indevido da sua vaga? Já teve algum objeto furtado dentro das dependências da sua garagem? Ou então já teve problemas relativamente à fiscalização, inclusive com a incidência do CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Você sabia que o Código de Trânsito Brasileiro também tem responsabilidade sobre os estacionamentos de condomínio? Se não sabia, fique por dentro. Estes e outros assuntos serão abordados no programa Momento Jurídico de hoje. E para falar deste tema, claro, contamos com as participações da doutora Sara Jones, ela que é especialista em direito condominial e direito imobiliário, e também doutor Lucas Souza Marques, ele que também é especialista em direito imobiliário e condominial. O programa Momento Jurídico está começando agora. A vida em condomínio nem sempre é tão fácil. Aliás, a regra é não ser tão fácil, né? E um dos grandes problemas na convivência ou na harmonia entre os moradores, no rompimento dessa harmonia, são as vagas de garagem. O uso indevido, aquele vizinho que deixa seu veículo ultrapassando a delimitação da sua área, aquele vizinho que troca a sua vaga sem lhe comunicar previamente, ou até mesmo algum visitante que pedido do condômino ou por autorização de outro condômino, estaciona na sua vaga. Essas e outras situações nós falaremos no programa de hoje. E para poder começar, cumprimento a doutora Sara Jones, já dando desde já também as boas-vindas. Boas-vindas, doutora. Olá, doutor Caio, tudo bem? Mais uma vez fazer parte desse programa que cresce a cada dia. Eu tenho certeza que a gente abordará aí temas que são corriqueiros na vida condominial. Não tenho dúvida, doutor. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua participação. Também estamos recebendo por link ele de Goiânia, doutor Lucas Souza Marques. Doutor Lucas, também sócio do programa, obrigado por atender mais uma vez nosso convite, obrigado por contribuir. Olá, doutor Caio, tudo bem? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz e lisonjeado com a presença aí neste programa. Muito obrigado. Doutora, para poder começar, doutora Sara Jones, com um problema que até fui participado na semana passada por um amigo. Uma amiga me ligou, era por volta das 10, 11 horas da noite, logo depois do término dos recessos, feriados, e aí foi se prolongando o problema com a garagem dela. Ela me ligou e falou: Caio, desde quando eu saí para viajar em razão do feriado de carnaval, encontrei um carro estacionado na minha vaga de garagem. Voltei, o veículo lá estava estacionado. Comuniquei à a administração não soube identificar quem seria o responsável, quem seria o proprietário desse veículo. E assim esse veículo permaneceu lá por longas datas. E ela não podia fazer nada, não sabia nem sequer quem seria o proprietário daquele veículo. Então a pessoa que teve sua garagem invadida, qual é a primeira providência a ser adotada, doutora? Bom, antes de adentrar sobre esse tema, é importante a gente trazer que existem alguns tipos de vagas de garagem. Existem, na verdade, duas acomodações dentro do condomínio. O estacionamento, que seria ali a área comum, e a vaga de garagem privativa, ou seja, aquela privativa ou autônoma que possui a sua fração ideal, a sua matrícula no registro imobiliário. E você também tem a vaga de garagem privativa vinculada à unidade imobiliária. Seria ali uma vaga de garagem acessória. Sobre essa questão em comento, é preciso primeiro que o condomínio faça uma comunicação à administração, ao zelador,
como uma forma deles terem um conhecimento prévio sobre o ocorrido para que medidas sejam adotadas para fins de identificação do veículo, ou é necessário também que seja feito um controle de acesso dos condôminos ou de visitantes ao adentrar o condomínio, para que exista esse tipo de fiscalização que ocorre dentro do condomínio. Então, o primeiro ponto a ser analisado é comunicação ao condomínio para que providências administrativas sejam adotadas. Doutora, superado esse passo, foi comunicado à administração, porém a administração nada fez por não ter condição de fazer ou nada fez por simples inércia. E aí, qual que é o próximo passo? Existe um próximo passo? Do condomínio, é importante que, primeiro, tente localizar o condômino que ali estacionou, não sendo possível, trataria-se, né, de um esbulho à propriedade, tratando-se aí de uma propriedade privada, e é possível ser manejado uma ação de redução de posse através da via judicial, ou até se no condomínio tiver alguma previsão de alguma medida alternativa que também seja adotada pelas câmaras de conciliação, mediação e arbitragem. Doutor Lucas, com relação à fala da doutora Sara que lhe antecede, além dessas ações, ela comunicou ao síndico, ela manejou a sua ação pedindo para que, acho que até em sede tutela antecipada, ou sei lá, vamos admitir que haja esse pedido para que esse veículo seja retirado em razão do esbulho. Além disso, existe uma outra situação ou uma outra iniciativa que pode ser adotada pelo dono daquela vaga de garagem? A exemplo, acionar o o Serviço de Trânsito em Goiânia, acho que a Secretaria Municipal de Trânsito, SMT, não é isso? Exatamente, doutor Caio. A segunda alternativa, terceira alternativa, na verdade, né, seria justamente aí acionar os agentes de trânsito para que eles possam estar se dirigindo ao local, né, e aí aplicar a multa. Se caso essa multa não for suficiente, é possível também, como medida administrativa prevista lá no artigo 24, inciso 6 do CTB, a possibilidade de remoção do veículo. Então, essa seria uma alternativa mais coercitiva, né, digamos assim. Lógico que nós sempre ponderamos, né, que o acordo, né, tentar a autocomposição entre as partes é a melhor forma, mas se aquela pessoa, o proprietário do veículo, resistir, né, àquele pedido, àquela solicitação, infelizmente essa será a alternativa mais adequada. E o dono da vaga, doutor? Às vezes ele já cansado de tentar resolver na seara administrativa, já impaciente, ele decide por meios próprios forçar a retirada do veículo. Como você enxerga essa situação, doutor? Ele tentando forçar essa retirada do veículo, nós não indicamos essa alternativa, porque principalmente, embora ele seja proprietário da vaga, né, de garagem, no momento que ele faz uso de uma forma coercitiva, né, de fazer essa retirada, ingressando na propriedade do veículo, digamos assim, no direito de propriedade de terceiro, isso pode gerar infortúnios, né? Principalmente, às vezes, não sei se às vezes o carro não está desengatado, então tentar guinchar pode gerar algum dano físico, estrutural no veículo. Então, assim, por mais que o Código Civil estatua lá, né, a possibilidade de você proteger o dever, né, de proteção da propriedade, admitindo essa possibilidade de você retirar pessoas, né, que estejam ali ingressando na sua propriedade, por se tratar de bem imóvel, nós não indicamos. O que é indicado é cercar-se, né, de todos os meios possíveis ali de prova de que aquela pessoa está infringindo, né, um direito de propriedade, né, ingressando nessa seara, né, e justamente com esses meios de prova, por exemplo, uma ata notarial, demonstrando ali que aquele fato aconteceu, você tentar valer-se de outros meios, né, administrativos, jamais ingressando aí na esfera da propriedade do outro. Doutor Lucas, para poder encerrar essa sua fala, além da possibilidade do órgão, aí na Goiânia tem a Secretaria Municipal de Trânsito, em outras cidades tem a sua secretaria, ou o órgão que equivalha,
Pode também esse órgão responsável pelo controle de trânsito fazer autuação pela vaga, pelo uso indevido, ou é só a retirada do veículo? Ou também, aí a pergunta é passível de autuação essa prática? Assim, é passível sim. Teve uma alteração em 2016 com o advento de uma lei que alterou o CTB justamente para alterar a redação do artigo 24, inciso 6, que estabelece a possibilidade dos agentes de trânsito lavrarem autos de infração em desfavor daquele condutor, ou seja, aplicar multa. E essa multa, a infração é considerada de caráter médio, né? E aí, claro, se a pessoa não providenciar o pagamento, aliás, perdão, se ela não providenciar a retirada e continuar mantendo aquele veículo na propriedade, na vaga de garagem, aí será viabilizada aí a retirada, a remoção à força, né, do veículo. Doutora Sara Jones, além da autuação por parte do órgão público fiscalizador, pode também um condomínio autuar pela prática infracional de ordem de natureza administrativa? E outra pergunta já também acompanhando. Essa prática, se ela persistir, ela pode ser majorada? Às vezes as convenções e até o artigo 1337 do Código Civil fala no comportamento reiterado, na reiteração ilícita, né? Essa reiteração, ela pode culminar em infrações subsequentes de natureza administrativa, multas? Então, esse é um tema que deve ser disciplinado nas convenções do regimento interno. Então, há toda a disposição que devem ser adotadas, primeiro em caráter de advertência, segundo em caráter de multa, tratem ali de medidas reiteradas diante da invasão apropriada daquela propriedade. Então, assim, medidas administrativas são realizadas tanto pelo condomínio quanto pelo agente público autuado com essa de remoção, de aplicação de multa administrativa, como o sinal da doutora Sara Jones tem apresentado algumas falhas. Esse é o problema do programa quando ele é feito usando o recurso tecnológico da internet. E se a internet não estiver em perfeito funcionamento, a gente tem alguns problemas na condução do programa, mas nada que a gente não contorne. Doutor Lucas, no Rio Grande do Sul houve uma decisão, e eu entendo que essa decisão depois ela até restou sendo seguida por vários outros tribunais, dizendo que o uso das vagas de garagens feito de forma recorrente, indevido e de forma recorrente, a exemplo no caso julgado do Rio Grande do Sul, era uma pessoa que fez o uso indevido das vagas de garagem e esse problema se perpetuou por um período de tempo maior. E aí a pessoa se sentindo prejudicada pela não utilização da sua garagem ou pelo direito tolhido de utilizar daquele bem que lhe pertencia, ingressou com uma ação pedindo danos morais. Até então eu vi que eu tinha acompanhado e várias decisões falavam que aquilo não passava de mero aborrecimento, que as penalidades se davam na natureza administrativa, no âmbito administrativo. Lá não, o magistrado entendeu que de fato havia dano moral, que aquilo ultrapassava um mero desconforto, um mero aborrecimento, e aí fixou uma penalidade em R$2.000. Até entendo que dependendo do tamanho do dissabor, do tamanho do desgaste, os R$2.000 não sejam suficientes para satisfazer, mas claro, a análise é do caso concreto. Você entende que essa aplicação do dano moral, ela é realmente pertinente ou houve um excesso aí por parte do magistrado? Então, doutor Caio, particularmente entendo que essa decisão poderá ser revista, em função de que recentemente o Superior Tribunal de Justiça fixou um entendimento, eu não me recordo se foi em sede de julgamento de um recurso especial ou se foi já fixado uma tese, mas o entendimento foi no sentido de que o condomínio, por se tratar de um ente despersonalizado, não poderia ser penalizado e responsabilizado civilmente no âmbito de responsabilidade civil, no caso para dano moral. Então, por não ter uma personalidade jurídica, ele não poderia então causar, nesse caso aí, um dano passível de reparação patrimonial de ordem moral. Então, esse foi o entendimento fixado pelo STJ, que provavelmente deverá ser seguido pelos demais tribunais e juízes de primeiro grau.
Concordo contigo, doutor, mas eu vou refazer, que às vezes faltou clareza da minha parte. No caso lá, nesse caso em concreto, o julgado do Rio Grande do Sul, haviam de um lado o particular, como no polo ativo da ação, né, aquele que se sentiu prejudicado pela utilização sem autorização da sua vaga, e do outro lado um outro particular, aquele que parou o seu veículo na vaga sem autorização do seu proprietário. Então, não envolvendo o condomínio. E aí a pergunta é, você entende que deve ser fixado dano moral nesta situação? Agora eu entendi a pergunta. Estava entendendo que seria, no caso, o condomínio estando no polo passivo. Nesse caso, completamente diferente, porque aí o que eu estava abordando era realmente do condomínio, né? Nesse caso, não. Nesse caso aí, seria realmente possível aí a indenização por dano moral, uma vez que houve uma violação à honra subjetiva da parte, já que ela estava tentando, né, estacionar, fazer uso do seu direito de propriedade, e estando cerceado esse direito, né, que é algo garantido para ele pela Constituição Federal, estaria aí violada a sua intimidade, a sua honra, né, violada aí o seu direito de propriedade, razão pela qual entendo que, nesse caso, realmente prospera, né, a decisão do juiz de primeiro grau. Obrigado, doutor Lucas. Peço desculpas aqui pela minha falta de clareza, eventual falta de clareza. Doutora Sara Jones, nós estávamos falando das decisões dos tribunais, e aí a questão que eu trouxe aqui não sei se você acompanhou, teve um problema de sinal breve aí, a questão do que eu coloquei ao Lucas foi que o Tribunal do Rio Grande do Sul admitiu a fixação do dano moral em favor daquele proprietário de garagem que teve a sua vaga invadida em desfavor daquele vizinho, daquele condômino que utilizou indevidamente da vaga do seu vizinho lá, do proprietário da garagem. Você concorda também que há a necessidade de uma aplicação de dano? Não vou nem falar de possibilidade, porque o Dr. Lucas já disse que é extremamente possível, e nesse ponto nós comungamos do mesmo pensamento. Mas você acha que é necessária essa fixação para também ajudar a coibir essas práticas indevidas? Então, que seja demonstrado ali que houve um aborrecimento que ultrapasse a linha do possível, que também seria caso de aplicação de dano moral, uma vez que ele vai ali ressarcir alguns prejuízos que podem ter ocorrido em razão dessa invasão da propriedade. Mais uma vez teve um problema de sinal. E você que nos acompanha, eu peço que compartilhe o nosso canal, que dê um like aí no canal, aquele famoso joinha, e também compartilhe com amigos, vizinhos, esse programa que tem não só o compromisso de levar informação, mas também de exercer a cidadania. E você que nos acompanha, no segundo bloco falaremos sobre furtos nas dependências das vagas de garagem ou dos estacionamentos, e também falaremos sobre a questão das vagas rotativas, aquelas vagas tidas como de uso comum e que por vezes são utilizadas exclusivamente. Esses e outros assuntos a partir do segundo bloco do programa Momento Jurídico. Voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite, ferramenta de solicitações úteis. E para você que acompanha o Momento Jurídico toda quarta-feira, acompanhe também o Condominial News Nacional todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo. Eu te espero.
Olá, você que nos acompanha no programa de hoje, estamos falando tudo sobre vagas de condomínio, vagas de garagem em condomínios, livre circulação ou circulação nas áreas comuns. E para falar deste assunto, estamos recebendo as participações da doutora Sara Jones e do Dr. Lucas Souza Marques, eles que são especialistas em direito imobiliário e direito condominial. Dr. Lucas, com relação a aquelas vagas destinadas a visitantes nos condomínios, e aí, de repente, um dos condôminos começam a fazer a sua utilização de modo exclusivo. Como deve proceder o condomínio diante desta circunstância? Primeiramente, o procedimento que nós sempre indicamos é a comunicação, né, à administração do condomínio ou ao zelador, no caso, para que ele possa estar adotando alguma medida, né, em relação a esse uso indevido das garagens, das vagas destinadas a visitantes. Por quê? O período destinado para o uso dessas vagas, ele é efêmero, ele tem que ser efêmero. É justamente para viabilizar, por exemplo, a descarga de materiais, ou então o embarque e o desembarque de pessoas, ou então a visitação, de fato, né, daquele visitante ali para determinada unidade, mas por um breve período de tempo. A regra aí não deve ser que esse período seja estendido por longos períodos, até porque você pode estar inviabilizando a entrada ali, o ingresso de outras pessoas, de outros visitantes, a depender da circulação daquele local. Então, o indicado aí seria chamar realmente o síndico para que ele possa intervir nessa relação, nessa situação e, consequentemente, descobrir de quem que é aquele veículo, né, em qual unidade que aquele visitante está localizado, né, e, consequentemente, notificá-lo, caso necessário, da mesma forma se o condômino estiver utilizando indevidamente aquela vaga. Lógico, sempre observando, né, a convenção de condomínio e o regimento interno para saber os procedimentos adequados. Às vezes tem previsão de multas, às vezes tem previsão de advertências, né, então sempre seguindo ali o que a norma interna estabelece. Doutor Lucas, você falou de um ponto-chave, seguir a previsão das normativas internas, seja do regimento interno, seja da norma maior, que é a convenção de condomínio. Se no silêncio de ambos documentos, ambas normativas, né, regimento e convenção, nada dispuser, o que deve ser feito? Vamos admitir que a vaga para visitante, ela está sendo utilizada já por um fim de semana inteiro por um único visitante. Como o condomínio o condomínio, através do seu representante, deve proceder neste caso? Mais uma vez eu volto a dizer, no caso de silêncio das normativas internas. No caso de silêncio das normativas internas, a adoção, né, o síndico, o representante do condomínio, deverá adotar uma postura mais incisiva, né? No caso, primeiro é necessário, né, tentar um acordo, lógico, mas não sendo possível, aí nesse caso pode-se valer então aí do Código de Trânsito Brasileiro, já justamente por conta da obstaculização, né, do acesso ali àquela garagem, aquela vaga. A sua natureza não é de regulamento ali definitivo, mas tão somente provisório. Então aí, nesse caso, o agente de trânsito poderá analisar a situação concreta e eventualmente aplicar uma multa, né, lavrar um auto de infração ou até proceder à remoção do veículo. Uma das mais recentes alterações também do Código Civil, Dr. Lucas Souza, anteriormente até a inclusão do artigo 1358-A, que trata dos condomínios de lotes, foi a questão da alienação das vagas de garagem. O Código Civil ali estabeleceu, a nova redação do Código Civil ali estabeleceu que os veículos, ou que as garagens de veículos, as partes acessórias, não poderiam ser alienadas, salvo disposição expressa na convenção de condomínio. E aí, relativamente a esse assunto, eu te pergunto, a livre locação, ela é permitida, uma vez que a alienação não pode se dar? Eu posso locar, e se eu puder locar, eu posso locar somente para os condôminos ou posso locar também para terceiros estranhos ao condomínio? Novamente, nesse caso, o principal, né, ponto a ser observado será, no caso, a análise aí das normas internas da Convenção de Condomínio e do Regimento Interno. Uma vez que cabe a esses instrumentos coletivos, né, condominiais, o estabelecimento de normas e diretrizes para o funcionamento adequado do condomínio, já que cada um tem uma realidade. Então, se caso houver previsão condominial nessas normas internas a respeito dessas
possibilidade de locação, de cessão para os condôminos ou terceiros, nesse caso será possível. Atualmente, né, o que nós vemos essa prática é de a possibilidade de locação para os condôminos. Quando essa Doutor Lucas, também seu sinal apresentou uma falha. Nós vamos voltar com a doutora Sara, só que nós não teremos imagem em razão do problema do fornecimento do sinal ou da chegada de sinal lá onde ela se encontra. Doutora Sara, você me escuta bem? A doutora Sara também não conseguiu retornar. Doutor Lucas, me escuta? Você me escuta, doutor Lucas? O áudio aqui está cortando um pouco, mas dá para ouvir. Tá, doutor Lucas, você falou um pouco que as normativas deveriam prever as questões da alienação, das locações e da cessão a terceiros. Se a normativa for silente, pelo que eu entendi, não poderia ser transmitido a outros, né? A pessoas estranhas. E aí é uma outra pergunta que eu te faço: pode ser gravada de ônus essas vagas de garagens? Quando eu falo ônus, a exemplo, posso dá-la em garantia de um financiamento imobiliário, eu posso hipotecá-la ou qualquer outro ônus? Será necessário primeiro fazer uma análise de qual é a natureza dessas vagas. Se elas são autônomas, individuais autônomas. Vou cortar mais uma vez sua participação aqui, e assim que o sinal der uma estabilizada, nós voltamos contigo. Doutora Sara, me escuta bem? Escuto, eu queria saber se vocês me ouvem bem? Perfeitamente, agora voltou o sinal sem qualquer problema, sem qualquer interferência. Doutora, eu estava perguntando para o doutor Lucas, e aí a gente falava, até você ao iniciar o programa, você nos apresentou as diferentes situações de vagas de garagem. Nós teríamos então aquelas vagas que teriam uma matrícula individualizada, as vagas individualmente registradas nos cartórios de registro imóvel, com matrícula própria, e teremos aquelas vagas com matrícula acessória, ou seja, aquelas que acompanham a mesma matrícula da unidade imobiliária. Ou seja, meu apartamento e minha vaga de garagem tem a mesma matrícula correspondente. E também temos aquelas vagas que são tidas vagas de uso comum, aquelas vagas que pertencem a todos os condôminos, naturalmente, que participam ali das respectivas frações ideais. Relativamente à vaga que tenha uma matrícula individualizada, eu posso gravar essa vaga de garagem de algum ônus? Aí eu citava para o doutor Lucas como exemplo, hipoteca, alienação fiduciária ou qualquer outra garantia. É possível fazer esse tipo de gravação de ônus, de hipoteca, enfim, os vários tipos de garantia real. Inclusive, há uma previsão no Código Civil sobre isso, tratando-se de exclusiva, autônoma. Agora, a problemática acontece quando há algum tipo de vedação a esse tipo de prática na convenção do condomínio. E aí deve-se analisar com calma se haverá a possibilidade, ainda assim, quando ocorre esse tipo de vedação expressa por parte dos condôminos, que, uma vez descumprida ali a obrigação, aquela propriedade ali será transferida para a entidade ou bancária, enfim, a entidade que participou ali da relação contratual. Programa Momento Jurídico de hoje, falando tudo sobre garagens de condomínio, área de livre circulação, tidas como áreas comuns. E no terceiro bloco falaremos também sobre a responsabilidade do condomínio nos casos de furtos e roubos dentro das suas dependências. Você não pode perder, nós voltamos já. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos.
Solicite, ferramenta de solicitações úteis. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Momento Jurídico e nessa edição falando tudo sobre garagens de condomínio e também áreas de livre circulação. Dr. Lucas, eu anunciava no fim do segundo bloco que nós falaríamos sobre a responsabilidade do condomínio em caso de furtos dentro das dependências das garagens. O condomínio, neste caso, ele atrai para si alguma responsabilidade? E até complemento minha pergunta, já aproveitando a fala, caso você diga que não atrai para si, diante de alguma previsão, se houver alguma situação anômala, existe algum caso que esse condomínio atrairá para si essa responsabilidade ou não existe exceção? O áudio dele apresentou mais uma vez problemas. Doutora Sara, você acompanhou a pergunta dirigida ao doutor Lucas? Quer que eu a refaça ou tem condição de respondê-la? Não, tenho condições sim. Então, a priori, essa questão da responsabilidade do condomínio sobre quaisquer danos em veículos que aconteçam nos veículos dos condomínios, é preciso haver uma expressa previsão de responsabilidade. Não havendo esse tipo de previsão, em tese, o condomínio ele não é responsabilizado. Em outros momentos, é possível haver a responsabilização, por exemplo, quando o síndico ele não adota ali as medidas de cautela ou de verificação dos fatos que foram ocorridos. Então, nesse caso, existe a possibilidade de ocorrer essa responsabilização quando, por exemplo, os prestadores de serviços do condomínio agiram ali com alguma culpa, né, imperícia, negligência, enfim, se você conseguir detectar esses problemas, se você conseguir verificar, na verdade, esses problemas vinculados à culpa, existe a possibilidade dessa responsabilização, mas em tese, normalmente, as convenções, elas não prevêem qualquer tipo de responsabilidade. Você destacou uma questão importante. Até muitos julgados traziam a informação de que dependeria do dolo. Até porque a culpa ela é de maior dificuldade na sua comprovação. Haja visto que ela se divide em negligência, imprudência e imperícia. Então, segundo o seu entendimento, basta a simples culpa. Ou quer dizer, se ele faltou com um desses deveres, se ele negligenciou, se ele demonstrou imperícia ou imprudência, ele já traz para si essa responsabilidade de indenizar. É preciso haver uma análise acurada sobre caso. Por exemplo, tem condomínios que fazem uma contratação de uma prestação de vigilância guarda. Nesse caso, teria sim uma responsabilidade por isso, caso algum problema ocorra. E nesse caso, então,
Então, essa possibilidade ela tem que ser apurada de acordo com o caso. Enfrentando mais uma vez dificuldade com o sinal dos nossos convidados. Hoje, em caráter excepcional, os nossos 2 convidados têm problema de sinal. E nós estamos falando hoje sobre garagens, problemas ocorridos nas dependências dos condomínios. A doutora Sara falava da questão do furtos dentro dos condomínios, que o condomínio só seria responsável se ficasse suficientemente demonstrado sua culpa ou, de outro modo, se a convenção assim previsse expressamente. Uma outra questão que a gente traria aqui é a questão da responsabilidade do condomínio na questão dos acidentes ocorridos dentro das suas dependências, admitindo que um vizinho, ao trafegar com seu veículo, acabou colidindo com o veículo de outro vizinho. Esse condomínio que é o responsável ali por normatizar as regras de trânsito, e aí vale dizer, ao normatizar as regras de trânsito, ele deve sempre fazer de acordo com um engenheiro de trânsito, de acordo com as autoridades ali da área, inclusive respeitando as normas estabelecidas pelo município. Se uma vez, ainda que respeitadas essas normas, ainda que traçada todas essas diretrizes, seria responsável de fato o condomínio por esses acidentes ocorridos entre os 2 particulares, entre os 2 vizinhos? Se a Sara puder responder, se o sinal estiver melhor, eu transmito a ela, senão tentarei eu mesmo responder. Então, parece que nós temos um problema. Segundo até as decisões majoritárias, de que o condomínio não tem nenhuma responsabilidade. Sobretudo, haja vista o fato se dá entre vizinhos. Então, se o condomínio nada concorreu, procedeu com observância às normas estabelecidas pelo CTB, o Código Transbrasileiro, bem como as normas estabelecidas pelo Poder Público Municipal, nenhuma responsabilidade recairia sobre este. E uma outra questão também que a gente traria é se mesmo que se o condomínio não fornecesse essas imagens ao vizinho, admitindo que eu, Caio César Mota, a caráter de exemplo, tivesse meu veículo colidido por um veículo de outro vizinho. Se eu solicitasse essas informações ao condomínio e o condomínio negligenciasse ou se omitisse em me entregá-las, o condomínio assumiria para si alguma responsabilidade? Então, para aproveitar a participação do Dr. Lucas, Dr. Lucas, conseguiu captar minha pergunta aqui? Ou quer que eu a refaça? Por favor, se puder refazer, porque eu peguei pela metade. Com o maior prazer. Eu estou dizendo o seguinte, eu comecei a pergunta já acompanhando a resposta que eu teria dado numa pergunta anterior, dizendo que o condomínio não seria responsável por eventual colisão entre veículos particulares, uma vez que ele respeitou todas as normas estabelecidas pelo Código Transbrasileiro e também fez de acordo com o que determina a engenharia de trânsito. Ele foi lá, contratou um engenheiro de trânsito, cumpriu as normas municipais, as normas nacionais de trânsito, então ele observou todas as diretrizes. E aí, mas diante desse caso, houve uma colisão e você, vamos utilizá-lo como um exemplo, você acabou tendo seu veículo colidido por um veículo de um outro vizinho e o condomínio não quer te entregar essas imagens. Ele se nega a entregar essas imagens e contribuir para que você acabe identificando quem foi o veículo causador, quem foi o condômino causador do acidente. O condomínio tem alguma responsabilidade nesses casos de omissões? Sim, nesse caso, o condomínio ele tem a obrigação, né, o dever legal de contribuir aí para a elucidação desse caso. Logicamente, a solicitação dessas imagens ela deve ser imediata, logo após o acidente, de preferência aquela pessoa que sofreu o dano, né, o condutor que sofreu o dano, o condômino, nesse caso específico, deverá solicitar imediatamente após aquele acidente. Assim, lógico que se for no dia seguinte, também é aceito. Mas se essa solicitação demorar, né, um prazo assim, vamos supor, de 1 mês, aí essa pessoa venha propor uma ação e aí depois reclame nessa ação que foi solicitado, né, as imagens e o condomínio se recusou a prestá-las, aí poderá ter uma discussão judicial a respeito dessa, se foi observado, se foi respeitado esse princípio aí da imediatidade. Doutor Lucas, estamos caminhando para o final do nosso programa. Quero mais uma vez agradecer sua pronta atenção e sua pronta aceitação em participar dos nossos programas, inclusive em outras edições. Quero aqui mais uma vez consignar meu respeito, meu carinho por você, que eu tenho na maior estima, na mais alta estima. O trago de verdade no rol dos meus grandes amigos. E que gostaria também que você se despedisse de quem nos acompanha
e pudesse, se possível, falar se algum ponto a gente deixou de abordar, alguma questão importante que você gostaria de contribuir para a conclusão do nosso programa de hoje. Bom, primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade aí concedida a mim, novamente, né, por você, né, Dr. Caio, que considero, assim, também um grande amigo meu, né, e, assim, amigo desde MBA, né, até as comissões aí da OAB, e no tocante ao programa, eu diria que sem reparos, não tenho, assim, considerações a serem feitas aí em relação ao que foi abordado. Acredito que ficou muito claro, né, em relação aos danos, perdi um pouco aí a parte do programa em relação a isso em razão de inconsistência aqui no sinal, mas basicamente acredito que é isso. Se caso houver qualquer acidente, qualquer dano, né, em relação a veículos, né, assim, abarroamentos, batidas, nesse caso a responsabilização sempre deverá observar, né, a previsão regimental. Lógico, se o condomínio, por exemplo, tiver firmado um seguro, né, um contrato de seguro com uma seguradora, por exemplo, isso poderá também ser levado em consideração. Às vezes o contrato, a apólice ali prevê uma indenização para aqueles que sofreram danos, então toda essa discussão é importante ser levada aí para o judiciário, né, sempre contratando aí por intermédio de um advogado, para que ele possa instruir da melhor forma possível a ação. Mas a regra, volto a dizer, é que o condomínio ele não tem essa responsabilidade civil perante esses danos ocorridos no interior, né, de suas garagens. Obrigado, doutor Lucas. Antes de transmitir a palavra e me despedir da doutora Sara, quero também dizer a você que nos acompanha aqui nos próximos dias 3 e 4 de abril, na cidade de Ribeirão Preto, acontecerá o 2º Congresso Condominial e Imobiliário de Ribeirão Preto, uma organização do Dr. Márcio Espímpolo e que contará com participações especiais do Dr. Silvio Capanema, Alexandre Junqueira Comide, Dr. Miguel Zain, Marcela Gondim e também a minha, dentre tantos outros. Agradeço aqui ao convite do Dr. Márcio Espímpolo e fico também feliz em saber que este evento ficará registrado não só na história dos grandes eventos condominiais de todo o Brasil, assim também como grandes eventos mundiais. É inclusive o Dr. Márcio Espímpolo, organizador, que recebeu uma premiação na Itália. Dr. Márcio Espímpolo, mais uma vez, minha gratidão, minha admiração e um forte abraço. E para poder despedir da doutora Sara Jones, e aí eu me despeço duplamente, a doutora Sara Jones, que está se mudando para a Bahia, esteve durante 4 anos e 2 meses em Goiânia, me permitiu construir, melhor dizendo, uma grande amizade. Nós estivemos ladeando aí um ao outro em trabalhos durante uma etapa da sua estada em Goiânia. Vai deixar saudade. Posso dizer, doutora Sara, que você vai para o Rio de Janeiro, deixa muito de você e espero que leve muito de nós. Um grande abraço. Pois vai ser uma nova fase na minha vida pessoal, profissional, e agradeço novamente o convite por participar desse programa. Parabéns, Lucas, também pela exposição, pelas considerações que foram feitas, e as portas também estarão sempre abertas quando forem necessárias, tá bom? Obrigado, doutora Sara, me despeço de você, já até emocionado. Deixo mais uma vez aqui meu abraço a você e desejo que você seja muito feliz também no Rio de Janeiro. E você que nos acompanha, me despeço de você, deixando mais uma vez aquele carinhoso abraço e pedido que nos acompanhe todas as quartas-feiras. Um grande abraço e até já. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis.